No vasto e multifacetado panteão do hinduísmo, onde divindades são veneradas por seus poderes, mitos e influências sobre o cosmos e a vida humana, Brahma, o criador do universo, ocupa uma posição intrigante. Apesar de sua importância fundamental como um dos membros da Trimurti, ao lado de Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor, Brahma é notavelmente menos adorado entre as principais divindades hindus. Essa peculiaridade gera curiosidade e reflexão sobre as nuances da fé e prática do hinduísmo, uma religião repleta de simbolismo, história e filosofia. Embora Brahma tenha sido o arquiteto do cosmos, sua adoração acabou sendo eclipsada ao longo do tempo. A ênfase dos fiéis se deslocou em direção a divindades com um papel ativo e contínuo na dinâmica do universo e nas vidas humanas. Assim, Vishnu e Shiva, juntamente com suas consortes e diversas manifestações, passaram a ser mais centrais nas práticas devocionais. Essa mudança reflete a preferência dos seguidores por divindades que influenciam diretamente a manutenção e transformação do mundo material, deixando Brahma em uma posição mais periférica na devoção cotidiana do hinduísmo, já que o papel dele como criador está completa. Fique conosco e mergulhe em uma jornada pelo hinduísmo, uma religião milenar que se destaca como a terceira maior do mundo em número de seguidores, revelando sua rica tradição e profundo impacto espiritual até os dias de hoje. O hinduísmo, uma tapeçaria complexa e multifacetada de crenças espirituais, tem suas raízes imersas nas antigas civilizações do Vale do Indo, florescendo por volta de 2500 a.C. Esta tradição espiritual, uma das mais antigas do mundo, evoluiu a partir das práticas religiosas e dos rituais védicos da Índia antiga, absorvendo e integrando diversas culturas e filosofias ao longo dos séculos. Ao contrário de muitas outras religiões, o hinduísmo não se originou de um fundador específico ou de um evento singular. Em vez disso, ele cresceu organicamente a partir da confluência de crenças e práticas locais, moldando-se numa entidade espiritual única que tem resistido ao teste do tempo. Ao longo dos séculos, o hinduísmo tem sido caracterizado pela sua capacidade de adaptar-se e incorporar novas ideias e práticas, refletindo a complexidade e a diversidade da sociedade indiana. Os Vedas, escrituras antigas que constituem a base da tradição hindu, e os Upanishads, que exploram a filosofia e a mística, juntamente com épicos como o Mahabharata e o Ramayana, fornecem uma rica narrativa da busca humana por conhecimento, justiça e libertação. Esta tradição espiritual, com suas profundas raízes históricas e sua essência inclusiva, continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo caminhos para a compreensão espiritual, o autoconhecimento e a realização. O hinduísmo ensina que, embora os caminhos possam ser muitos, a verdade é uma, incentivando uma jornada individualizada de exploração e descoberta espiritual. No amplo universo espiritual do hinduísmo, a compreensão da divindade vai além das definições simples de ser apenas politeísta ou monoteísta, oferecendo uma visão diversificada e rica que espelha a complexidade da vida humana e do cosmos. Essa perspectiva singular sobre o sagrado é uma das forças que liga as raízes ancestrais do hinduísmo à sua expressão nos dias de hoje, evidenciando a capacidade de adaptação e a riqueza dessa tradição religiosa. No núcleo do hinduísmo está o conceito de Brahma, a realidade suprema e universal, que é onipresente e transcende a compreensão humana limitada. Brahma não é um deus no sentido antropomórfico, mas a essência divina que permeia toda a criação, sustentando o universo com sua presença infinita. Essa visão monística sugere que, embora possa parecer haver muitos deuses e deusas dentro do panteão hindu, todos eles são manifestações do único Brahma, representando diferentes aspectos, qualidades e funções da realidade divina. O panteão hindu, com sua vasta assembleia de deidades, reflete a riqueza e a profundidade da visão espiritual do hinduísmo. Cada divindade, com suas características únicas, histórias e esferas de influência, não apenas personifica aspectos da realidade divina, mas também simboliza profundas verdades espirituais e filosóficas. A diversidade no panteão hindu oferece aos devotos uma multiplicidade de formas de conexão com o divino, permitindo uma expressão pessoal e comunitária da fé que é tão variada quanto os próprios seguidores do hinduísmo. Dentre as principais divindades temos Brahma, o Criador do Universo, simboliza o aspecto criativo do divino.
Apesar de ser menos adorado em comparação com outras principais divindades, a sua contribuição para a cosmologia hindu é fundamental, representando o início do ciclo cósmico. Vishnu, o preservador, é adorado em suas várias encarnações, incluindo Rama e Krishna. Vishnu representa a manutenção da ordem e da justiça no universo, protegendo a criação contra as forças do mal e do caos. Shiva, o destruidor ou transformador, é adorado em muitas formas, incluindo o asceta meditativo e o dançarino cósmico Nataraja. Shiva simboliza o ciclo de morte e renascimento, a destruição necessária para a renovação e o crescimento espiritual. Devi, a Mãe Divina, manifesta-se em várias formas, incluindo Durga, Parvati, Lakshmi e Sarasvati. Ela representa o poder feminino supremo, a fonte de toda a vida e inspiração, abrangendo aspectos de proteção, nutrição, riqueza, conhecimento e arte. A adoração e os festivais hindus, muitos dos quais são dedicados a estas divindades, são ocasiões para a celebração coletiva e adoração, reforçando a conexão entre os devotos e o divino. Durante estes festivais, histórias das divindades são contadas e reencenadas, ensinamentos são compartilhados, e rituais específicos são realizados, celebrando os atributos e as ações das divindades. Além disso, a rica simbologia associada a cada divindade no hinduísmo carrega profundos significados filosóficos e espirituais, oferecendo insights sobre a natureza da realidade, o papel do indivíduo no cosmos e o caminho para a libertação espiritual. Por exemplo, a dança cósmica de Shiva não apenas simboliza o ciclo eterno de criação, preservação e destruição, mas também a necessidade de transcendência do ego para alcançar a verdadeira realização. A diversidade do panteão hindu permite que os indivíduos se conectem com o divino de maneira que ressoe pessoalmente com suas próprias experiências de vida, aspirações e desafios. Esta abordagem personalizada à espiritualidade é uma das características distintivas do hinduísmo, permitindo uma prática religiosa que é ao mesmo tempo profundamente pessoal e universalmente inclusiva. A riqueza do panteão hindu transcende ser meramente uma coleção de mitos ou histórias antigas. Ela representa uma expressão viva da complexidade da existência humana e da incessante busca pela compreensão do divino. A adoração e contemplação dessas divindades não apenas oferecem aos seguidores do hinduísmo orientação e inspiração, mas também um caminho para a transcendência espiritual. Além disso, a maneira como o hinduísmo entrelaça politeísmo e monoteísmo reflete uma compreensão holística do universo, na qual o absoluto e o relativo, o infinito e o finito, coexistem em harmonia. Essa abordagem cria uma tapeçaria rica de crenças e práticas que continuam a inspirar e guiar seus seguidores em suas jornadas espirituais. A jornada espiritual dentro do hinduísmo é marcada por uma diversidade de práticas e caminhos com o objetivo final de acabar com o ciclo de nascimento, morte e renascimento, samsara, e assim alcançar o moksha, ou seja, a libertação da alma, deixando de existir e tornando-se um com o divino. Esta busca pela libertação é intrinsecamente ligada à compreensão hindu de que a vida é permeada por sofrimento causado pelo apego e pela ignorância, e que a verdadeira realização encontra-se na união com o divino, transcendendo as limitações do ego e da existência material. A tradição hindu oferece múltiplos caminhos, yogas, cada um adaptado às inclinações individuais, enfatizando que não há uma única via para a espiritualidade. Alguns deles são: o Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa a uma divindade pessoal. É uma prática que envolve cantar hinos, recitar mantras, participar de rituais e cerimônias, e expressar amor incondicional pelo divino. Bhakti Yoga é acessível a todos, independentemente do status social ou conhecimento espiritual, tornando-se um caminho poderoso e emocionalmente gratificante para a conexão divina. Através da entrega devocional, o praticante dissolve o ego e funde sua essência com a do divino, alcançando a paz e a libertação. O Jnana Yoga representa o caminho que conduz ao conhecimento profundo, à sabedoria e à compreensão de que o eu individual, Atman, e a realidade suprema, Brahma, são uma única entidade. Essa jornada espiritual demanda uma exploração intensiva do próprio ser, por meio da meditação, do estudo de escrituras sagradas e da reflexão profunda. Reconhecido como uma das vias mais diretas para a iluminação, o Jnana Yoga também se apresenta como um dos maiores desafios, exigindo clareza de pensamento, renúncia e disciplina mental rigorosa para dissipar a ilusão, Maya, que aprisiona a alma no ciclo contínuo de renascimentos, samsara.
O Karma Yoga foca na ação desinteressada, realizada sem qualquer desejo por resultados pessoais. Este caminho ensina que todas as ações podem ser oferecidas a Deus, transformando as atividades cotidianas em atos de adoração. Karma Yoga é a prática de viver de acordo com o Dharma, dever ético, agindo com integridade e altruísmo. Através da ação desapegada, o praticante purifica o coração e a mente, preparando-se para a realização espiritual. Raja Yoga, frequentemente descrito como o caminho real, abarca práticas de meditação e controle mental conforme estabelecido nos Yoga Sutras de Patanjali. Estruturado em 8 etapas conhecidas como Ashtanga, este caminho abrange desde normas éticas e autodisciplina até técnicas avançadas de meditação e o alcance do Samadhi, um estado de consciência ampliada. Raja Yoga é uma jornada de introspecção e controle mental que leva ao despertar espiritual e à liberdade final. Esses caminhos não são mutuamente exclusivos e muitas vezes se entrelaçam na prática espiritual de um indivíduo, refletindo a natureza inclusiva e integrativa do hinduísmo. Através dessas práticas, o hinduísmo oferece uma abordagem holística para o desenvolvimento espiritual, enfatizando a importância da harmonia entre mente, corpo e espírito na busca pela libertação final. As práticas e rituais do hinduísmo constituem um aspecto fundamental da expressão espiritual e da devoção, servindo como pontes que conectam o indivíduo ao divino e ao cosmos. Estes rituais, ricos em simbolismo e significado, variam amplamente entre as diferentes tradições e regiões, refletindo a diversidade e adaptabilidade intrínsecas ao hinduísmo. Desde cerimônias diárias em lares e templos até festivais grandiosos que marcam as estações do ano e momentos importantes da vida, o hinduísmo oferece um mosaico de práticas devocionais que enriquecem a jornada espiritual dos seus seguidores. Como, por exemplo, a puja, que é um dos rituais mais comuns no hinduísmo, realizada tanto em templos quanto em lares, consistindo na oferta de adoração a uma ou mais divindades. Envolve uma série de passos, upacharas, que podem incluir a invocação da divindade, a oferta de flores, incenso, alimentos e água, além de cantos de mantras e hinos. A puja pode ser simples, realizada diariamente pelos devotos em seus lares, ou elaborada, como parte de celebrações em templos. Este ritual simboliza a hospitalidade para com o divino e a manutenção de um relacionamento pessoal com a divindade escolhida. No calendário hindu está repleto de festivais, utsavas, que celebram os deuses e deusas, as colheitas, as estações do ano e eventos mitológicos importantes. Festivais como Diwali, o Festival das Luzes, Holi, o Festival das Cores, Navaratri, a celebração de 9 noites dedicada à deusa Durga, e muitos outros, são momentos de grande alegria e comunhão, reunindo famílias e comunidades. Estes festivais não apenas reforçam a coesão social e cultural, mas também permitem momentos de reflexão espiritual, renovação e gratidão. Para os hindus, os rituais de passagem conhecidos como sanskaras marcam os estágios importantes da vida de um indivíduo, desde o nascimento até a morte. Esses rituais incluem o Namakarana, cerimônia de nomeação, o Upanayana, iniciação espiritual, o Vivaha, casamento, e o Antyeshti, rituais funerários. Cada sanskara é uma etapa significativa no ciclo de vida de um hindu, simbolizando a transição e a preparação do indivíduo para as próximas fases da vida, com o apoio espiritual e a bênção da comunidade e do divino. Além dos rituais e festivais, a prática da meditação e do yoga ocupa um lugar central no hinduísmo como meios de autoconhecimento, disciplina mental e física, e união com o divino. Essas práticas ajudam a cultivar a paz interior, a concentração e a compreensão profunda da natureza da realidade, guiando o praticante no caminho da libertação espiritual. Essas práticas e rituais, fundamentais no hinduísmo, não apenas proporcionam uma estrutura para a devoção e a expressão espiritual, mas também reforçam a conexão entre o indivíduo, a comunidade e o universo. O hinduísmo, com suas profundas raízes históricas e espirituais, continua a exercer uma influência significativa na sociedade contemporânea, tanto na Índia quanto globalmente. Esta antiga tradição religiosa oferece insights valiosos sobre questões modernas, promovendo valores de tolerância, paz e harmonia universal que são cada vez mais pertinentes em nosso mundo interconectado e muitas vezes dividido. Através de suas práticas espirituais, ensinamentos éticos e a rica diversidade de suas expressões culturais, o hinduísmo desempenha um papel vital em moldar as atitudes, as relações sociais e o diálogo interreligioso no século XXI.
Os ensinamentos do hinduísmo sobre o Dharma, dever ético, karma, lei de causa e efeito, e ahimsa, não violência, têm implicações profundas para questões sociais e éticas contemporâneas. Estes princípios encorajam os indivíduos a viver com integridade, a agir com consideração pelos efeitos de suas ações e a promover a paz e a justiça social. No contexto de crescentes desafios globais, como a desigualdade, o conflito e a crise ambiental, esses valores oferecem uma orientação moral e um chamado à ação compassiva. Além de sua influência espiritual e ética, o hinduísmo enriquece a cultura global através de sua arte, música, dança, literatura e culinária. Festivais hindus, como o Diwali e o Holi, são celebrados por pessoas de diversas culturas ao redor do mundo, destacando a capacidade da tradição de transcender fronteiras e unir as pessoas em celebração. A mitologia e a filosofia hindus também inspiram obras de arte, literatura e cinema, contribuindo para o diálogo cultural e a troca de ideias. Assim, o hinduísmo na sociedade contemporânea representa uma ponte entre o antigo e o novo, oferecendo ensinamentos atemporais que orientam os indivíduos na busca por significado, propósito e conexão em um mundo em constante mudança. O hinduísmo, com suas raízes milenares entrelaçadas na história e cultura da civilização indiana, apresenta-se como uma tradição espiritual rica e diversificada que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Através de sua abordagem única à divindade, que harmoniza o politeísmo com conceitos monísticos, o hinduísmo oferece uma visão inclusiva e holística da existência, ressoando com pessoas de diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo. As práticas e rituais, desde a adoração diária nas casas e templos até as celebrações vibrantes de festivais, servem não apenas como expressões de fé, mas também como veículos para a manutenção da ordem social, o fortalecimento da comunidade e o desenvolvimento pessoal. Em conclusão, o hinduísmo, com sua abrangência e profundidade, não é apenas uma janela para o divino, mas também um espelho da busca humana por significado, propósito e conexão. Sua capacidade de evoluir, adaptar-se e dialogar com os tempos modernos assegura que continue a inspirar, orientar e enriquecer a vida de inúmeras pessoas em todo o mundo, servindo como um farol de luz espiritual que ilumina o caminho através das complexidades do mundo contemporâneo.